Oi, pessoal. Aguardando. Olá, Bruna. Hoje a nossa live vai ser sobre um tema que é: preciso avaliar meu paciente antes de atender? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação, sobre se é necessário avaliarmos os nossos pacientes, qual é a diferença no nosso tratamento, será que isso vai dar alguma diferença? Então esse será o assunto da nossa live. Vamos aguardar a entrada. Vai mandando aí o aviãozinho, vai chamando os amigos para a live. Vamos começar. Oi, Cá. Tô tentando colocar aqui o tema. Queria colocar o tema da live, mas acho que não consigo. Não sei fazer isso. Manda o aviãozinho aí, vamos chamar os amigos. Esperar um pouquinho. Que horas são? Pode alguém me falar aí? Tô sem relógio aqui. Hoje vai ser meio com poucas pessoas aqui. Oi, Ellen. Porque quem trabalha com estética essa semana e semana que vem trabalha até de madrugada, né? 8h03. Porque é a época de ganhar dinheiro. Então agora é a hora de trabalhar. Eu cheguei há pouco tempo, já tomei banho pra gente começar. Bom, vou começar, depois eu vou deixar a live gravada e aí o pessoal vai entrando e assistindo, tá? Então o tema é: preciso avaliar meu paciente antes de atender? Então, com certeza a gente tem que fazer uma avaliação no nosso paciente, né? Esse é um grande diferencial para você poder nortear o tratamento que o seu paciente precisa, porque é a partir daí que você vai pegar o fio da meada e vai conseguir desenrolar esse novelo e ajudar o seu paciente, né? Dar a ele o melhor tratamento, o melhor suporte. Então, é através da avaliação. Então, a avaliação é muito importante. A gente tem que fazer avaliação no paciente. Por quê? Porque quando a gente faz um curso, a gente estuda um assunto, estuda um tratamento, uma terapia, o que a gente aprende ali? A gente aprende a definição do que é aquilo, a indicação para que é, a contraindicação. Então a gente tem sim que avaliar, porque a partir da avaliação eu vou saber se aquele tratamento pode ser realizado nesse paciente ou se aquele tratamento é contraindicado naquele paciente, né? Então lembra que uma live atrás, não sei se foi a anterior, em que eu falei que não é porque quando a gente faz um curso de uma técnica, vamos falar da ventosa, que é o que a gente fala aqui, e aquela técnica vai servir para tudo. Não é assim. Então a gente sabe que existem indicações e contraindicações. Então não é porque eu fiz esse curso que agora eu só vou usar essa terapia. Eu tenho que ter um leque de ferramentas, um leque de terapias, e a partir da avaliação eu poder indicar o que é melhor para o meu paciente, o que é mais indicado naquele momento e o que não deve ser feito, principalmente naquele momento para o meu paciente, tá? Então, através da avaliação que eu vou ter essa definição, essa indicação, né? Então, eu preciso sim avaliar para saber se é indicado, tá? E quando
quando, né? Vamos primeiro falar, quando que eu avalio o meu paciente? A gente avalia o paciente assim que ele chega. Então, eu faço uma avaliação com o meu paciente, tanto uma anamnese, quanto uma avaliação física, e eu vou definir o tratamento, mas eu também tenho que reavaliar esse paciente de tempo em tempo. Não é porque eu defini ali aquela terapia que eu vou fazer aquela mesma coisa eternamente. Eu tenho que, de tempo em tempo, fazer uma reavaliação para ver se o meu tratamento está tendo um bom resultado ou não. Eu sempre falo isso nas avaliações dos meus pacientes, principalmente quando é estética. Olha, nós vamos fazer um caminho por esse ponto. Só que se daqui 4, 6 sessões eu perceber que não está tendo um resultado, às vezes até antes, eu vou mudar o meu tratamento. Então, eu sempre deixo isso bem claro. E isso, gente, não quer dizer que eu errei na escolha do tratamento. Quer dizer que existem organismos e organismos. E cada um vai reagir de uma maneira. Então, às vezes, eu espero que ele reaja de uma maneira e ele reage completamente diferente. Então, isso eu só vou ver na prática. Mas eu preciso avaliar o meu paciente, principalmente para saber se não é contraindicado no caso dele, né? Mas a partir do momento que eu defini o tratamento e eu começo a observar, eu começo a olhar, perceber se esse meu paciente está melhorando ou não. E depois, eu costumo reavaliar a cada 4 sessões. Depois de 4 sessões, eu reavalio, pergunto. Não é uma avaliação como foi a primeira, eu não vou mandar um questionário para o meu paciente, nada disso. Mas eu vou perguntar para o meu paciente, entender o que ele está achando, se ele está notando alguma diferença ou não. E aí sim eu vou ver, através também da minha avaliação física, se eu continuo nessa mesma linha ou se eu mudo o tratamento dele, tá? Então isso que vai me definir é a reavaliação. Então, tão importante quanto avaliar o paciente é reavaliar. Então, tem pacientes que a gente fala que se torna paciente eterno, né? Você faz uma avaliação, ele começa o tratamento e aí depois ele gosta, porque massagem é muito bom, né, gente? Aí ele quer continuar. Já não é mais isso que me incomodava, isso já melhorou, agora eu quero tratar tal coisa. Entenderam por que eu preciso reavaliar? Entendeu que eu troquei o local que eu vou tratar nele? Vamos pensar, ele estava tratando gordura abdominal, aí ele vai tratar agora a celulite. Eu tenho que fazer uma nova avaliação, porque é outro tratamento, uma outra terapia. Ele tinha dor no pescoço, agora ele está com dor na lombar, então eu tenho que avaliar novamente e ver o que é melhor. Então essa reavaliação é muito importante, tanto quanto a avaliação, tá bom? Como que eu avalio? Eu já dei uma falada agora mesmo, mas eu vou fixar de novo. Então, como é feita a avaliação? Gente, a avaliação pode ser feita aquele formuláriozinho básico no papel que a gente costuma fazer. O som tá ok? Então, eu posso fazer uma avaliação, uma ficha de anamnese, e nessa ficha padrão, como todos os cursos dão, de estética principalmente, nessa ficha padrão eu vou seguir as perguntas básicas. Então, o que são as perguntas? Primeiro, eu vou pegar os dados pessoais. Gente, a gente tem que pegar os dados pessoais. Por quê? Por que eu tenho que saber, por exemplo, o local que a pessoa mora? Vamos pensar que eu estou fazendo um tratamento, o paciente veio aqui para Ribeirão, com dor nas costas, e eu tô fazendo um tratamento com ventosa. Aí ele vai voltar para a cidade natal dele. Aonde que você mora? Eu moro na praia, no litoral. Nossa, tem que avisar esse paciente. Todos os outros eu tenho, mas principalmente esse eu tenho que fixar para ele que vai poder ficar marcas nas costas dele, ou aonde eu estou realizando a ventosa, e que ele não vai poder tomar sol, por exemplo. Então isso eu tenho que fixar. Eu tenho que explicar por que não, porque senão essa mancha vai escurecer e vai ficar ali no local. Então, tudo isso a gente tem que falar com o paciente, tá? Então, eu preciso saber dos dados pessoais, porque aonde ele mora para mim também é importante. O trabalho, por que o trabalho é importante? É um dado
pessoal também, né? Por que o trabalho dele é importante? Imagina uma pessoa que fica o dia todo lá só digitando, cabeça baixa, computador, muita dor na cervical. Aí você vem, faz a massagem, você faz ventosa, você trata. E esse paciente, eu saio daqui melhor, mas depois eu fico pior, volta tudo como estava antes. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É óbvio que está acontecendo. O que está acontecendo é que ele está continuando causando essa dor, esse problema. Ah, mas é meu trabalho, não tem como eu fazer. Nossa, não tem como abaixar a cadeira, subir a mesa para ficar uma postura mais correta. Às vezes está trabalhando ali com o notebook, de repente colocar essa tela do computador numa altura que você fica mais reto, né? Então, a gente tem que entender do trabalho do paciente para poder ajudar esse paciente a adaptar tudo aquilo e causar menos dor, causar menos lesão ali, porque se não adianta nada, eu vou lá, assopro a vela, ele vai e acende, eu assopro, ele vai e acende. Então tem que ser uma coisa casada, então a profissão dele é muito importante. Assim também como eu saber, por exemplo, tratamentos faciais. Ah, eu vou fazer um peeling químico. Você faz um peeling químico na pessoa e a pessoa trabalha lá na cozinha industrial. Como que eu faço? Ele está exposto no calor o tempo todo. Então, eu preciso saber nessa avaliação qual é a profissão, qual é o trabalho dele, onde que ele fica exposto. Ah, eu trabalho mototáxi. Eu sei que ele vai pegar mais sol. Então, se eu estou fazendo um tratamento, por exemplo, com ácido, eu já tenho que pensar. Será que isso vai dar certo? Né? Então, pensa também que nessa parte a profissão é importante. Se eu estou pensando em caso de dor, será que essa profissão está piorando essa dor do meu paciente? Está causando mais dor ou não? Tá? Nessa avaliação, eu vou ter a avaliação física também do meu paciente. Eu vou saber também quais são os medicamentos que esse paciente toma, o que ele está tomando no momento. Está fazendo uso de medicamentos? O que? É para pressão, ou é para dor, ou é para que é? Então, isso é importante. Aí, o que acontece muito em curso? O aluno fala, nossa, mas eu não sei, eu não tive, não entendo de farmacologia, os que fizeram faculdade falam, olha, não tive farmaco, ou até mesmo quem não é, que é só da área da estética. Gente, tem o Google, se você pegar o nome do medicamento e jogar lá, vai ter a bula do medicamento e você vai saber o que é aquele medicamento, para que serve aquele medicamento, o que eu posso ou não posso associar, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz o uso de AS, eu sei que se eu fizer uma ventosa com sangria, isso vai sangrar demais. Ah, o paciente é diabético, né? Se ele tem uma doença pré-existente, eu também já sei que eu não posso fazer uma sangria, por exemplo, né? Então, saber nessa ficha de avaliação de doenças pré-existentes. O que esse paciente traz aqui no meu histórico, não é? Outra coisa também importante no questionário de saber é o que o paciente espera do tratamento. Isso é muito importante. O que acontece, muitas vezes, por exemplo, o paciente vem e espera a cura. Ah, eu tenho uma dor nas costas e eu tenho certeza que eu vou fazer aqui e vai melhorar. E não é assim, não é tão simples. Às vezes a pessoa tem essa dor faz 10 anos. Você acha que uma sessão de massagem, uma sessão de ventosa vai resolver? Não vai resolver. E tem a questão profissional, que é o que eu estava falando agora com vocês. Eu preciso tirar a causa do problema para que esse problema seja sanado. Então, essa cura não depende só de mim. Depende de uma série de fatores que engloba a vida do meu paciente, né? Como que é a postura, como que ele dorme, como que é o colchão. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Um paciente com dor nas costas crônico, olha, quanto tempo faz que você trocou o colchão, que você trocou o travesseiro? Nossa, tô com o meu colchão desde que eu casei, faz 20 anos que eu sou casada. Gente, tudo tem validade, até a gente tem prazo de validade, né? Quem dirá o colchão? Quem dirá o travesseiro? Então, isso também tem que ser levado em conta. Esse colchão está muito mole, esse colchão já está deformado, como que tá? Então, isso tudo eu preciso da avaliação. Eu preciso fazer uma avaliação minuciosa. Então, a primeira sessão é feito tudo isso. Então, em vez de eu marcar 1 hora só de terapia, eu vou marcar 1h30, 2. Porque eu tenho que esperar esse meu paciente falar, eu tenho que deixar. O que está acontecendo hoje, gente, questão de médicos?
Antigamente a gente ia no clínico geral ou no médico da família, era aquele médico que fazia tudo. Hoje não, né? Hoje tem um médico especializado em estômago, rim, fígado e aí por aí vai, coluna, né? Só que o que acontece? A gente não é só um rim, a gente não é só uma coluna, a gente é um sistema, né? Então, eu concordo que tem que ter especialidades, ninguém é bom em tudo. Só que a gente tem que pensar no nosso paciente como um sistema, tá? Então, aquela dor, às vezes, na cervical, pode estar vindo do mau posicionamento no sofá ou de um problema que resultou, um problema de lombar que resultou um problema cervical, sei lá. Tem N fatores. Então, pensa no seu paciente como um todo. Consiga fazer uma ligação na avaliação da profissão, da casa, do colchão, da cama, do hábito de vida. Olha, eu tenho muita dor nesse ombro. Ah, você trabalha digitando? Não, não faço nada disso. Meu trabalho é outro. Ah, mas aí a pessoa deixa, na avaliação, deixa falar, né? Comenta com você que faz de esporte, faz tênis, por exemplo. Ah, então vai doer, vai sobrecarregar cotovelo, vai sobrecarregar ombro. Então, eu tenho que saber da atividade de vida do meu paciente, tá? Então, esse questionário, eu tenho que manter ele arquivado. Se for ele papel ou se for ele via formulário do Google, que é o que eu costumo usar, isso fica lá no meu e-mail, isso fica arquivado, isso fica guardado, isso é uma ficha de avaliação. Eu preciso guardar isso, que se meu paciente voltar daqui 2, 3 anos, eu tenho essa ficha de avaliação para ver se ele está vindo pelo mesmo problema, ou se aquele problema já foi sanado e está vindo por outro, tá? E aí ali eu já fixo fotos. Então, eu tirei uma foto, eu vou fixar essa foto para lembrar depois, para fazer um antes e depois. Eu gosto muito de antes e depois, porque o que acontece? A gente se vê todo dia, então a gente não vê grandes mudanças, grandes melhoras, não é isso. A gente sempre vê o copo, se o copo de água está no meio, você sempre acha que o copo está mais vazio do que cheio, né? A gente sempre tem essa visão mais pessimista. Então a foto está ali para ser comparada e você consegue mostrar para o seu paciente, olha como estava a sua postura, olha como está a sua postura hoje, olha como era a sua celulite, olha como está a sua celulite hoje, olha o seu contorno corporal, olha como melhorou. Então, o antes e depois é uma ferramenta muito legal. Então, documenta com foto, coloca foto na sua avaliação. Isso vai dar um up na sua avaliação, porque você vai mostrar para o seu paciente uma coisa palpável, né? Ele consegue ver aquilo. Não é um imaginário, olha, lembra que tinha uma curvinha aqui, agora aqui já está mais retinho? Não, é diferente, tá? Então, como eu estava dizendo, o Google Formulário, gente, é excelente para fazer ficha de avaliação. E você não precisa mais ficar lidando com papel, né? Então, tem essas duas opções. Quem não conhece o Google Formulário, vai lá e dá uma olhadinha, porque vale muito a pena. Minhas fichas de avaliação são todas pelo Google Formulário. Quando o paciente marca a primeira consulta, eu já mando para ele um link, ele abre e preenche esse formulário, essa anamnese. Então, isso eu recebo no meu e-mail. Então, quando o paciente chega até mim, eu já tô assim, com o caso dele meio mastigado, entendeu? Lembra que eu falei do medicamento, que eu vou saber que medicamento que esse meu paciente toma? Como que eu vou saber? Já tá ali no formulário. Eu já entro no Google, já faço aquela pesquisa e a hora que ele vem pessoalmente, eu já tenho argumentos, eu já tenho uma ideia na minha cabeça do que eu vou falar para ele, do que eu vou tratar nele. Ele não chega, eu não tô crua. Eu já sei um pouquinho da história dele e depois eu só complemento a minha avaliação. Então isso me faz assim, já está um passo à frente, porque ele já chega, eu já tenho em mente o que eu quero fazer com ele. Aí eu só vou finalizar, por quê? Porque na avaliação lá eu falo, olha, já fez tratamento anterior para isso? Melhorou? Teve uma boa resposta? Porque de repente eu tô pensando, nossa, eu vou fazer o tratamento X. Aí eu olho lá na avaliação dele, ele já fez o tratamento X e não resolveu a situação dele. Entendeu? Eu já sei que aquilo eu posso descartar. E eu já tenho que pensar numa segunda alternativa. Então, quando o paciente chega, eu já tenho mais de uma alternativa para ele. E aí eu tenho propriedade para falar no assunto, porque eu já vi o histórico dele, eu já vi o que ele já tratou e eu já estudei esse paciente antes dele chegar.
Então, isso me faz estar um passo à frente dos meus concorrentes. Vocês estão prestando atenção, entendendo isso? Porque fala pra mim, quem aqui que já foi fazer uma massagem, que seja uma massagem relaxante e fez avaliação? Ninguém faz avaliação. Só que quando a gente estuda lá na aula, não tem indicação e contraindicação? Então, se tem contraindicação, como que não é feita uma avaliação nesse paciente? Massagem é para todo mundo? Não, gente, massagem não é para todo mundo. O negócio não é generalizado. Então, eu só vou saber isso se eu avaliar. Eu não tenho uma bola de cristal, eu preciso realmente avaliar meu paciente, tá? Por exemplo, um paciente com câncer. Eu sei que esse paciente não pode receber a massagem, qualquer massagem que seja, enquanto ele está em tratamento. Por quê? Porque nesse tempo, eu posso causar ali uma vasodilatação e isso, deslocar uma célula cancerígena, isso rodar para o corpo e parar em qualquer outro lugar. Então, é perigoso, eu preciso tomar um cuidado. Ah, mas se é um paciente com câncer, nunca vai ser atendido? Pelo contrário, gente. Hoje, grandes centros, a gente tem tratamentos como reflexologia, ventosa, dentro desses grandes centros de tratamentos de câncer, para dar um conforto para esse paciente. Só que eu, como profissional, eu tenho que ter um respaldo. Eu não posso simplesmente atender, eu preciso ter uma autorização do médico. Eu preciso me respaldar, não só respaldar o meu paciente, mas a mim também. Então, a partir do momento que o médico assinou lá o que ele pode receber, eu mando bala, porque ele acompanha o caso dele. Eu estou começando agora a acompanhar ele, tá? Então, isso é uma contraindicação que eu só vou saber se eu avaliar. A partir da avaliação, eu vou saber se ele tem ou não, o que ele tem, né? E se ele pode receber. Paciente gestante, gente, a gente sabe que paciente gestante a gente requer um cuidado muito especial. Se eu não avalio, essa paciente está aí de algumas semanas e eu não fiz uma avaliação, eu não sei que ela está grávida, eu posso fazer alguma coisa, por exemplo, com ventosa, eu posso colocar em alguma região da lombar e posso até estimular a contração uterina. Então, eu tenho que saber se essa minha paciente é uma gestante. E se ela é gestante, a gente só atende com autorização médica também, tá? E geralmente o médico libera a partir do primeiro trimestre. Então, passou lá o primeiro trimestre, que é o risco da gestante perder esse bebê, onde tudo pode acontecer, a gestante fica quietinha, ela não recebe a massagem. Passou o primeiro trimestre, médico liberou por escrito, pode receber. É lógico que a gente vai ter cautela, a gente não vai pôr o paciente em decúbito ventral, né? Apertando a barriga da gestante. Então, a gente vai ter um cuidado mais especial. Mas ela pode receber depois do primeiro trimestre, sim, com autorização por escrito do médico. Pacientes idosos, gente. Paciente idoso pode receber também. A gente tem que ter um cuidado extra, porque a pele é frágil, a musculatura é frágil, a parte óssea é frágil. Então já tem aí uma osteopenia, ou às vezes até já uma artrose, alguma coisa assim, fora a osteoporose, né? Então tudo isso vai me deixar esse paciente mais fragilizado. Eu tenho que ter mais cuidado nesse atendimento. A pressão que eu coloco num paciente de 20 anos não é a mesma pressão que eu coloco num idoso de 60, de 70 anos. Bem que hoje tem uns idosos aí melhores que a gente, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando o paciente é idoso, tá? Mas pode receber, se ele não tiver mais nenhuma comorbidade associada das contraindicações das técnicas que você vai aplicar. Para isso, eu avalio. Criança. Ontem, não sei se vocês viram no meu outro perfil, eu postei uma foto de um mini spa que eu fiz numa amiga do meu filho de 6 aninhos. Então, criança pode receber? Sim, criança pode receber. Ela recebeu ali a massagem relaxante corporal, massagem relaxante facial,
quis receber ventosa, ela estava com um pontinho com dor, aí eu coloquei ali. Então, criança pode sim receber. Eles também têm dores, eles também fazem as artes deles e ficam com a musculatura dolorida, né? Então, a Malu veio com um pontinho e a gente trabalhou ali a ventosa. Mas lembrando que a criança também, ela é mais frágil, né? Um corpinho menor, uma musculatura menos preparada e eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com ela. Lembrando, gente, que a criança, além da pressão ser diferente, o tempo também é diferente, né? Ela não vai aguentar ficar lá deitada 1 hora recebendo massagem. Então o tempo se torna um pouquinho mais curto. Mas elas curtem pra caramba, né? A Malu gosta muito de massagem. Esses dias no grupo da escola do meu menino, uma amiguinha, nem lembro quem é, que falou que de presente de aniversário que queria um dia de spa, que eles gostam. Quem que não gosta de massagem? Massagem é bom, né, gente? Então eu preciso avaliar meu paciente em todas as sessões? Não são todas as sessões que eu vou avaliar, mesmo porque eu não tive o resultado esperado já na primeira sessão. É óbvio que o meu paciente já melhora na primeira sessão, mas não tem uma coisa muito significativa, tá? Um resultado muito significativo. Então eu preciso reavaliar cada 4, 8 sessões, pode distanciar até um pouco mais, eu gosto de avaliar cada 4, mas aí fica a seu critério conforme você gosta, aí a maneira de você trabalhar, mas é importante reavaliar. Mas esse ponto de avaliar todas as sessões, o que você pode fazer? Um diferencial para o seu paciente, né? Então, hoje fez o tratamento, amanhã manda uma mensagem, olha, como que você tá? Como que tá a sua dor? Melhorou? Ficou dolorido? Porque às vezes a gente faz muito e acaba ficando dolorido. Cuidado com isso também, de colocar uma ansiedade muito grande em resolver o problema do paciente e a gente acaba até piorando a dor, né? Porque a gente trabalha tanto naquela região que acaba às vezes até piorando. Mas é muito legal esse feed de depois, né? De ter esse feedback do seu paciente, de mostrar para ele que ele não é só um cifrão, que você também está preocupado com a saúde dele. E é por isso que no outro dia você vai mandar uma mensagem perguntando se aquela dor melhorou, né? Não deu tempo no outro dia, manda ali 2 dias, mas esteja presente com o seu paciente, tá? Outra coisa, por que a avaliação é importante? Gente, quando a gente faz uma anamnese, o paciente assina a ficha de avaliação, tá bom? Essa assinatura é como que eu vou dizer? É uma garantia, tá? Eu tenho uma garantia de que o meu paciente me falou a verdade e eu vou fazer tudo de acordo com que o paciente, o tratamento que eu vou escolher vai ser de acordo com o que o paciente falou pra mim que ele tem ou não. Então, por exemplo, se meu paciente é portador de um pino ou uma placa em alguma parte óssea, eu sei que eu não posso usar nada de calor ali, que aquilo pode aquecer, pode queimar o meu paciente. Meu paciente escondeu que estava gestante, de repente acontece alguma coisa com essa gestante. Nossa, mas você atendeu? Mas ela na avaliação ali, ela falou que ela não era gestante. Então, essa avaliação, essa anamnese por escrito, assinada, isso é uma garantia do profissional. E a gente sabe que a corda estoura para o lado mais fraco, então é importante que a gente tenha essa garantia. Eu falei para vocês que eu faço a minha avaliação no Google Formulário, né? Então, se eu faço no Google Formulário, concorda que eu não tenho papel ali escrito. Então, como que eu tenho essa assinatura do meu paciente? Eu tenho um termozinho lá, em que ele vai clicar falando que ele leu todas as informações, que tudo que ele respondeu corresponde à verdade e que se alguma coisa ali foi excluída, é de responsabilidade dele, tá? Então, isso também é uma maneira de eu me garantir, tá? Então, é importante a anamnese, a avaliação, sim, com toda certeza. Por exemplo, um paciente chega lá essa semana que tá com muita dor nas costas,
fiz a massagem, fiz a avaliação antes, tudo, né? Fiz a massagem, falei, posso colocar ventosa? Pode. Se na avaliação, por que é a outra coisa que a gente vai fazer na avaliação? Se na avaliação eu não falei para esse paciente que eu poderia utilizar ventosa, que essa ventosa pode deixar marcas, e aí eu vou lá, coloco a ventosa, deixo marca, com as festas que vai ter agora final de ano, ela ia usar uma roupa com as costas todas de fora, ficou com as costas toda marcada, e aí? O que eu faço? Entenderam? Então é na avaliação que eu vou explicar para ela que a ventosa pode deixar uma marca e que essa marca não vai sair de uma hora para outra, vai levar de 7, 10, 15 dias para sair. Então, se eu sei que esse paciente vai viajar, se eu sei que esse paciente tem um evento que ele vai usar, que as costas vão ficar aparentes, ou seja, lá a região que eu for usar e pode causar marca, eu tenho que avisar o paciente. Eu não posso colocar simplesmente a ventosa cegas assim, tá? Então, na avaliação, você vai falar para o seu paciente, olha, se precisar pôr ventosa, posso colocar? Ah, pode. Ó, ventosa deixa uma marca, nem sempre, mas pode deixar. Tem algum evento de 10 a 15 dias? Vai pra praia de 10 a 15 dias? Vai pra piscina? Não pode tomar sol? Não, tudo bem. Então, você coloca. Então, o que é falado é claro. Entendeu? Então você fala, a pessoa entende aquilo, ela vai saber. Agora, se você não avalia, se você não explica as consequências do que você pode fazer ali, as consequências boas, mas que vai deixar marcas, e você deixa uma marca no seu paciente, o que você faz? Tá? E aí, gente, vou falar como, não como físio, tá? Porque eu sou físio, eu posso indicar algumas coisas, mas quem é esteticista, quem é terapeuta, não pode prescrever. Quem prescreve é médico. Então, essa história de passa um irudoide, passa um nebacetim, a gente não pode fazer isso em hipótese alguma. Quem prescreve é médico, nós não somos médicos, a gente não estudou para isso. Então, prescrição, deixa lá para quem tem estudo para isso, para quem tem a capacidade disso. Não receite nada para o seu paciente. Quer receitar alongamento, massagear o local, pôr uma bolsa de água quente, tudo bem. Agora, medicamento é médico e não nós, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Não, tem muita coisa aqui. Por exemplo, vou fazer um tratamento, não fiz uma avaliação. Meu paciente tem uma doença de pele, ou tá com processo inflamatório, ou tá com pústula, aí ele já chegou lá, você já pegou o horário, você já recebeu a sessão, aquela pele toda cheia de alergia, você olha e fala, e agora? Não posso fazer. Então, olha o tempo que você perdeu, que você vai perder a hora da sessão, você vai ter que devolver o dinheiro do seu paciente, ele perdeu a hora de vir te procurar, ele já podia ter agilizado, procurado um outro profissional para tratar primeiro isso, um médico, e depois vir fazer o tratamento da dor, ou da celulite, da estética, o que seja. Então, avaliar o meu paciente, eu vou conseguir visualizar também se ele tem alguma patologia de pele. Se ele tem alguma... Imagina eu tô fazendo uma massagem nas costas, o paciente tem bastante acne, pústula, espinha amarelona mesmo. E aquilo estoura. Eu levo aquela contaminação para todo o resto das costas dele, sem contar que eu posso me contaminar. Eu tô com a minha mão ali, eu não faço massagem com luvas. Então, eu preciso avaliar esse paciente, tá? Falar um pouquinho aqui, ó. Estrias, quando devo reaplicar, avaliar se vai dar resultado. Então, vou fazer um tratamento de estria, eu faço uma avaliação. Nessa avaliação, eu vou conversar com o meu paciente, explicar por que ele vai voltar daqui 21 dias. Então, ele vai falar assim, nossa, mas eu vou fazer e volto só daqui 21 dias para tratar aquele local. Ele pode vir semanalmente tratar outros locais. Mas tudo que eu espero de um ciclo de colágeno, eu tenho que esperar no mínimo 21 dias, que é o ciclo do meu colágeno, tá? Tem vídeos falando sobre isso aqui. Quem não viu, corre lá para assistir. E aí, eu fiz uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, eu reavalio. Vamos ver se isso tá dando resultado. Vamos ver se isso tá legal, né? Senão eu mudo o tratamento também, tá? Então, tá aí uma coisa que a gente tem que avaliar. Na avaliação,
ver se a dor é aguda ou crônica. Olha isso. O paciente chegou e falou para você, ó, eu tô com uma dor nas costas, quero fazer massagem ventosa. Você avaliou e definiu que é aquilo mesmo, que vai ser uma massagem junto com ventosa, tá? Enfim. Eu preciso saber se essa dor do meu paciente é aguda ou se essa dor é crônica, porque vão ser tratadas de maneira diferente. Mesmo usando, vamos supor, a ventosa, como eu falei aqui, a massagem relaxante, a pressão é diferente, o tempo é diferente, a quantidade de ventosa é diferente, o local dessa ventosa é diferente. Então eu preciso saber se essa dor é aguda ou crônica. Às vezes ele chega e fala assim, nossa, eu tô com uma dor nas costas, não consigo nem ficar reto, não consigo esticar meu corpo. A sua dor é aguda ou é crônica? Nossa, é crônica, faz 10 anos. Só que ela tá pior há uma semana, ela piorou. Eu tive que entrar com medicamento, ela piorou. Então, nessa croniquez da minha dor nas costas, eu estou tendo uma fase aguda. E aí, o meu tratamento muda completamente. Eu não vou tratar isso como uma dor crônica, e sim como uma dor aguda, que é o que ela está ali naquele momento, tá? Então, é na avaliação que eu vou descobrir se essa dor é aguda, se essa dor é crônica, qual o local dessa dor. Então, eu faço a avaliação, vou lá, ó, com o lápis dermográfico e marco o local da dor, para eu saber se eu vou trabalhar no ponto ou em volta. E isso vou definir de acordo com a dor, se ela é aguda, se ela é crônica, tá? Então, só com uma avaliação eu consigo saber. Então, a avaliação é importante, a anamnese é importante. Eu devo avaliar meu paciente? Não tenho dúvidas, com toda certeza, né? Quanto tempo, que horas são? Alguém pode me falar? Só que eu tô sem relógio aqui, eu não vou saber quanto tempo faz que a gente tá aqui. Bom, vou continuar, vocês me falam a hora aí. Então, quando a dor é aguda, eu não vou trabalhar no local da dor, eu trabalho em volta desse local. E se a dor é crônica, sim, eu posso trabalhar sobre o ponto de dor, tá? Uma fibromialgia, por exemplo. O paciente, como que eu vou diagnosticar se esse paciente tem fibromialgia, se ele é fibromiálgico? Obrigada, Priscila. Obrigada, Karina. Então, como que eu vou diagnosticar? Dia pronto para mim. Tá travando? Ok. Então esse paciente já chega com o diagnóstico e eu só faço uma avaliação para confirmar se realmente é aquilo, tá? Mas ele já vem avaliado pelo médico, tá bom? Então eu vou avaliar esse paciente e vou atender, vou definir no que tratamento que eu vou atender ele. E fibromialgia é muito complicado, gente. Tem paciente fibromialgico que responde super bem e tem outros que não respondem nada bem, porque a gente sabe que a fibromialgia também tem uma parte psicológica muito forte, né, associada. Então vai depender muito da cabeça do paciente, mas a gente tem resultados bem legais. E através da avaliação eu vou saber se eu vou sedar, se eu vou tonificar aquele meridiano, o que está precisando de energia ali, se está em falta, se está em excesso, tudo através da avaliação, tá? Então eu vou ver se o meu estímulo vai ser maior, se o meu estímulo vai ser menor, se eu quero tonificar eu dou um estímulo menor, né, e menos tempo. Se eu quero estimular eu dou um estímulo maior e por mais, sedar eu dou um estímulo maior e por mais tempo, né? Menor pressão, mas eu deixo mais tempo ali, tá? Então a gente tem que sempre associar a dor do meu paciente física também com a emocional. A gente sabe que a gente ficou mais deficiente, carente com essa questão da pandemia. Então essa parte psicológica do meu paciente veio muito a pesar e isso está pesando sobre ele, está causando malefícios físicos, sejam de dor, sejam estéticos. Quem não engordou nessa pandemia? Então se veio gordura, vem aí junto
um incômodo com o corpo, uma baixa autoestima, uma dor nas costas, uma dor nas pernas, porque o peso está sobrecarregando tudo. E por que a gente comeu mais? A gente comeu mais porque a gente ficou mais ansioso, ficou mais fechado, com menos convívio com as pessoas. Então, toda a parte psicológica também vai refletir na minha parte corporal, tá? Então, eu tenho que sempre pensar que o meu paciente é um sistema, ele é um todo. Eu não avalio só a dor dele, a dor que seja dor mesmo ou dor estética, né? Eu tenho que avaliar ele como um todo e pensar nele num conjunto. E a partir dessa avaliação, definir qual o melhor caminho, o melhor tratamento a ser traçado para ter o resultado que ele espera. E deixar sempre muito claro, conversar muito com o seu paciente, para ele entender até onde eu posso ajudá-lo. Que às vezes eles vêm esperando um milagre e a gente sabe que isso não acontece. Então, até onde eu posso ir para ajudar meu paciente? Bom, gente, eu acho que eu falei tudo aqui das minhas anotações. Então, tem que avaliar sim o paciente, tem que tratar esse paciente como um todo e tem que reavaliar o paciente de tempos em tempos, porque a dor muda, documenta tudo, pede para o paciente assinar, deixa sempre tudo muito às claras, explica muito para o seu paciente tudo o que vai acontecer durante a terapia. Eles ficam mais seguros quando a gente fala, quando a gente expõe para eles o que vai ser feito. Então a fisioterapia tem muito disso, né? A gente fala, olha, eu vou pôr um aparelhinho que vai te dar um choquinho, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai melhorar a sua dor, né? Paciente que tem mais entendimento, fala da fisiologia, eles gostam de saber. Fala com a linguagem que o seu paciente entende. Então tem paciente que tem mais entendimento na fisiologia, você vai falar de termos mais técnicos. As pessoas que não entendem, falam um termo que ela entenda. Não adianta a gente falar de uma língua que você sabe ali explicar, mas que o paciente não vai entender. Seja muito claro com o seu paciente. Tenho certeza que essa parte também vai pesar muito no tratamento, tá bom? Espero que tenham gostado, obrigado pela presença de todos. Eu sei que essa semana não é fácil, tô aqui morta com farofa também, mas vamos lá. Essa semana e a outra a gente trabalha bastante, né? Mas que bom. Então eu espero que tenham gostado. Se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários, vou deixar a live salva. E aí vocês vão deixando nos comentários que eu respondo, tá bom? Tenha uma boa noite, uma noite abençoada e até quarta-feira.